Em dia, recebendo aqui ao meu lado o doutor Aquiles para falar sobre um assunto muito importante que é a fibromialgia. Você sabe o que é essa doença? Essa doença provoca dores intensas e terríveis em quem possui. E é uma doença muitas vezes que demora para ser diagnosticada, trazendo um sofrimento para o paciente. Além disso, temos muitas dúvidas sobre o assunto e vamos esclarecer com o doutor Aquiles, que já está aqui no nosso programa. Muito bom dia, doutor Aquiles. Bom dia, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. O assunto hoje é fibromialgia, essa doença que na grande maioria das vezes atinge as mulheres. Vamos começar trazendo um esclarecimento sobre o que é a fibromialgia. A fibromialgia, antigamente, acreditava-se, inclusive a gente estava até comentando, ela já teve o nome de fibrosite psicogênica, porque acreditava-se que tinha uma ligação muito forte com o fator emocional e até com doenças psiquiátricas. Hoje isso já caiu por terra, a doença já foi muito bem estudada ao longo do tempo e é muito bem estudada hoje. A gente sabe que a fibromialgia, na verdade, ela é uma síndrome, ela traz uma síndrome dolorosa geral do corpo, em que a pessoa ela tem um limiar de dor alterado. É como se o botão no cérebro da pessoa do volume tivesse desregulado e toda vez que sente algum estímulo doloroso, ele aumenta rapidamente. Então, a pessoa sente muita dor. Então, é uma doença que hoje ainda não se sabe ao certo, de fato, o que causa esse problema. Acreditava-se que por conta de ser uma doença de alta prevalência na população feminina, que tivesse alguma ligação hormonal, hoje já sabe que não, né? Hoje, 70% a 90% dos pacientes que possuem fibromialgia são do sexo feminino, mas não tem ligação hormonal. Então, a gente sabe que tem um fator. Antigamente também acreditava-se que seria uma doença mais das placas musculares, placas terminais. Hoje a gente já sabe que é uma doença que está mais ligada num problema mais central, é o cérebro. E ele age cérebro, medula e nervos, de forma que eles entendem a dor de uma maneira diferente. Agora, por conta de ter um grande fator de associação com outras doenças, principalmente as psiquiátricas, é que se entende que existe um fator emocional ligado à fibromialgia, mas não a sua causa, mas mais como o seu gatilho. Ah, entendi. Olha que interessante, porque muitas vezes as pessoas até diminuem a doença, achando, porque, embora o emocional seja algo fundamental para o bom funcionamento humano, é um ponto importante, mas as pessoas tendem a diminuir o emocional como se não fosse significativo para a qualidade de vida e para a saúde. E você traz hoje aqui um esclarecimento sobre a doença, exatamente como é que ela acontece no corpo e também como a emoção pode ser um gatilho para que isso aconteça. Então, a grande questão é o limiar de dor, é esse botão da dor, que ele é diferente nas pessoas que possuem. Mas é crônico? Tem cura? Como que funciona o tratamento? Infelizmente, a fibromialgia não é uma doença que tem cura, é uma doença crônica. Geralmente ela começa ali na idade por volta dos 25 a 30 anos e a gente faz, a população em que a gente identifica mais e consegue fazer mais o diagnóstico é entre os 30 e 60 anos de idade, mas hoje a gente já tem inclusive estudos bem robustos que mostram a fibromialgia infantil e na adolescência e também na terceira idade após os 60 anos. Infelizmente tem realmente esse aspecto crônico, não tem cura, não tem um remédio que eu dê para a pessoa que a pessoa vá curar da doença. Ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Por isso que é tão importante que a pessoa compreenda a doença que ela tem. Sabe que de fato é uma doença, não é um distúrbio emocional. A pessoa não está fingindo que está tendo dor, ela tem realmente dor. E essa dor incapacita. Então ela tem que saber lidar com isso, saber que isso vai ser a vida inteira e que as maneiras de tratar são multiprofissionais. Não é só um médico que vai tratar dela. Geralmente é mais de um médico, são outros profissionais, o educador físico principalmente, o fisioterapeuta também. O reumatologista é o profissional mais importante, até para poder fazer a identificação de que a pessoa pode ter fibromialgia e outras doenças. Não é? Tem uma ligação muito grande. A maioria das pacientes que possuem fibromialgia, elas possuem também depressão, distúrbio de ansiedade em 60% dos casos. Imagine uma vida inteira com dor. Isso certamente desencadeará problemas e questões emocionais. Com absoluta certeza. Tem um relato de um colega que eu achei bastante interessante para você ter ideia da ligação, de uma paciente que ele tinha no consultório, tem no consultório, que ela nunca foi a uma consulta sem dor, assintomática, sempre com dor, sempre com dor, sempre com dor, e um dia ela chegou e não estava sentindo dor. Estava bem, não estou sentindo de jeito nenhum, já tem um mês que eu não estou sentindo dor. Ele investigou com ela e perguntou o que tinha acontecido de diferente. E aí a resposta surpreendeu.
Ela disse, a minha tia morreu. Aí, como assim? A tia dela era uma pessoa que ela era cuidadora, então ela cuidava muito dessa tia. Quando a tia morreu, ela perdeu a preocupação porque a tia já tinha falecido e a dor foi embora. O estresse. O estresse influencia muito no desencadeamento do quadro doloroso, da crise fibromialgica. Então, assim, a gente sabe que a pessoa ela tem que cuidar da saúde física e da saúde mental para poder conviver bem com a fibromialgia. E cada dia essa realidade bate mais à nossa porta em todas as áreas da vida. O cuidado com a mente para que o corpo flua bem. E entender que a fibromialgia, entre outras doenças que a pessoa pode trazer, não é quem ela é, mas é a condição que ela tem. Por isso ela requer uma atenção, ela requer um cuidado, ela requer uma responsabilidade. Porque muitas vezes os pacientes negligenciam o tratamento, por ser multidisciplinar, por exigir tempo, por exigir a visita a vários profissionais. Ah, eu não vou fazer isso não. Ah, não pode fazer pular etapas. É necessário entender que você tem uma responsabilidade com você, com cuidado com o seu corpo e viver cada fase, confiar no profissional que está conduzindo o seu tratamento. Mas vamos falar de atividade física. Imagine uma pessoa que sente dores no corpo todo, durante todo o tempo, praticamente. Tem indicação de fazer atividade física? Na verdade, a atividade física é o tratamento 1A na fibromialgia. O paciente que tem fibromialgia e não faz atividade física, ele está condenado a ter uma vida bem pior. É o principal fator de mudança, de mudança da dor do paciente é a atividade física. E a gente incentiva que ele faça mais de uma. Às vezes pergunta, mas como uma pessoa com tanta dor vai fazer atividade física, ela pode fazer? Não é que ela possa, ela deve fazer. É o tratamento principal da fibromialgia, é a atividade física. Parece contraditório, né? Parece contraditório. Você está lá com os músculos todos doloridos, porque a dor dói no corpo inteiro. E você ter que, diante daquela dor, fazer atividade física deve ser algo realmente muito forte. No começo é mais difícil, é por isso que o tratamento, no caso da atividade física indicada para esses pacientes, ela tem que ser individualizada, de acordo com o que ele vai suportando. Nas primeiras semanas ele treina diariamente por 15, 20 minutos, vai aumentando a carga. Isso tem que ser de maneira progressiva, porque ele suporte, mas com o passar do tempo, a dor vai ser substituída pelo prazer da atividade física. Então, o tratamento com atividade física é importantíssimo. Doutor, para encerrar a nossa conversa, por que o diagnóstico da fibromialgia ainda demora tanto? Por que o paciente ainda sofre tanto até ser achado por essa possibilidade de ter a fibromialgia? Na verdade, existe uma negligência geral de uma grande parte da população médica, da população de forma geral sobre isso. Veja bem, nós estamos conversando sobre fibromialgia aqui. Quantas pessoas que estão assistindo o seu programa que depois não vão buscar na internet informações sobre isso? Então, muitas vezes a pessoa chega ao diagnóstico de fibromialgia de maneira errada. O diagnóstico de fibromialgia não é um diagnóstico fácil. Apesar dele ser clínico, não tem um exame que vá mostrar. Olha, tá aqui, por exemplo, um osso que quebra, você faz uma radiografia e vê que o osso quebrou. A fibromialgia não é assim, não tem um exame que me diga que ela tem. Então, você tem que avaliar o paciente, você tem que seguir uma série de critérios bem estabelecidos para saber se ele tem e saber e descartar outras doenças que podem estar em conjunto. Então, é difícil fazer o diagnóstico porque muitas vezes o paciente, ele tende a supervalorizar outros sintomas em detrimento daquele e muitas vezes ele também faz um diagnóstico errado. Por quê? Porque como é uma dor generalizada, que está muito ligada a outras doenças em si, então às vezes você negligencia. E às vezes também você simplesmente diz, é fibromialgia e deixa de buscar outra coisa. E aí, não, é fibromialgia, eu vou dar esse remédio, tem que fazer isso. Tem que ter uma sensibilidade muito grande do profissional que vai acolher, que precisa acolher esse paciente, bem como uma intenção do paciente de compreender, se educar com relação àquilo ali e saber lidar com o resto da vida dele com a doença, porque é crônico, como a gente falou. Verdade. Doutor Aquiles, muito obrigada pela sua participação no nosso programa hoje. É sempre um prazer ter você por aqui. Eu que agradeço.